Oi, gente! Aqui é a Day Moura e eu estou de volta para compartilhar mais um semestre do curso de Psicologia na USP do Campus Butantã. Então hoje nós vamos falar sobre as matérias que eu tive no segundo semestre, algumas informações importantes sobre o curso e uma ferramenta incrível que eu encontrei para organizar meus estudos. Então, se você quer saber detalhes e como foi essa experiência, não saia daí, pegue seu cafezinho e vem comigo! Antes de eu te contar quais foram as matérias que eu tive no segundo semestre, eu acho que vale a pena dizer que a partir desse momento, do segundo semestre, nós tivemos mais autonomia para montar a nossa grade. Diferentemente do primeiro semestre, de quando não tínhamos a possibilidade de escolher matérias ou excluir aquelas que a gente não quisesse fazer naquele momento. Então, no segundo semestre, se quiséssemos, podíamos excluir algumas matérias obrigatórias e pegar outras matérias na modalidade optativa eletiva e livre, que são matérias do próprio IP, que é o Instituto de Psicologia, ou de outros cursos da universidade, como, por exemplo, Geografia, Física, Faculdade de Educação, Saúde Pública, enfim, entre outros cursos. Agora vamos para a primeira matéria do segundo semestre, que se chama Introdução à Psicanálise de Freud. Bom, nessa matéria nós vimos os textos de Freud de forma cronológica para conhecer melhor os conceitos freudianos, como, por exemplo, o conceito de inconsciente, mecanismos de defesa, a teoria das pulsões, complexo de Édipo, entre outros conceitos super importantes para a psicanálise até hoje. Eu curti bastante essa matéria, porque nós tivemos uma professora com uma didática maravilhosa. A professora falava pausadamente, repetia bastante as informações e ainda pedia para que a gente lesse os textos do Freud somente depois de ter tido a aula dela, para a gente ter mais facilidade na compreensão dos textos de 1900 e bolinha. Só quem é estudante de psicanálise sabe como tudo isso é importante. A perspectiva de pesquisa em psicologia foi a nossa segunda disciplina do semestre. Basicamente, o objetivo dela era mostrar as diferentes formas de se fazer pesquisa em psicologia, e aí, como trabalho final, nós tivemos que fazer um esboço de uma pesquisa com base num tema escolhido por nós mesmos. Ainda falando sobre essa matéria, perspectiva de pesquisa em psicologia, eu quero citar um artigo que eu gostei bastante, que se chama Psicologia na Política de Assistência Social, Trabalho em um Setor Terceirizado, escrito pela Mariana Prioli e Leni Sato. A Prioli foi uma das professoras que deu essa matéria pra gente, inclusive uma professora nota 10, eu adorei ter tido aula com ela. E ela fala nesse artigo sobre a precarização do trabalho dos psicólogos no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social no Brasil, em decorrência da terceirização dessa área. Então, lendo esse artigo, eu acabei descobrindo que muitos psicólogos recém-formados buscam no SUAS a oportunidade de ter a primeira experiência profissional. Mas aí, ao serem contratados, esses profissionais acabam se deparando com situações que infelizmente são bem frequentes nessa área, como, por exemplo, salários baixos, atrasos de salários, sobrecarga de trabalho por falta de suficiente de funcionários, ausência de formação adequada para situações específicas dessa área e entre outras formas de precarização. Um grande exemplo dessa última forma de precarização citada, a falta de formação adequada, é a ausência de matérias obrigatórias na grade curricular do curso de Psicologia na USP, sobre o SUAS, o SUS, o CREAS, o CRAS, entre outros dispositivos tão importantes. Faz sentido o curso de Psicologia da USP, uma universidade pública e que também foi considerada a melhor universidade da América Latina em 2023, não ter na sua grade de formação curricular assuntos tão relevantes sobre a saúde pública? A nossa terceira matéria se chama Análise Experimental do Comportamento 1. E logo no começo dela, nós aprendemos sobre o condicionamento clássico, que inclusive ele serviu como base para outros conceitos muito importantes na área da psicologia comportamental. Além disso, essa teoria foi estudada por meio do experimento conduzido pelo Ivan Pavlov. Talvez vocês tenham ouvido falar, ou pelo menos ouvido falar do experimento dele, que é basicamente um estudo com os cachorrinhos que salivavam quando ouviam o barulho do sino. Então, neste experimento, Pavlov observou que os cães aprendiam a associar os estímulos neutros, o sino, com os estímulos significativos, a comida. Inicialmente, o som do sino não provocava salivação nos cães,
Porém, ao tocar o sino repetidas vezes antes da apresentação da comida, os cães começaram a associar o barulho do sino com o alimento e eventualmente começavam a salivar. Depois de um tempo do Ivan Pavlov fazer esse experimento, ele percebeu que os cães começaram a salivar só de ouvir o sino, mesmo sem ver a comida ou sentir o cheiro dela. Depois disso, nós aprendemos sobre o comportamento operante de Skinner, que diz basicamente que as consequências do nosso comportamento em relação ao ambiente podem influenciar se esse comportamento é mais ou menos provável de acontecer novamente. Ficou confuso? Vamos pensar num exemplo do dia a dia. Imagine que você liga para sua amiga. Na primeira vez que você liga para ela, ela atende logo no primeiro toque. Na segunda vez que você liga para ela também atende logo e super bem-humorada. Na terceira vez que você liga para ela, além dela atender rápido, ela ainda diz: "Nossa, amiga, eu tava pensando em te ligar agorinha mesmo, acredita?" Perfeito. Agora uma perguntinha. Essas respostas que você recebe ao ligar para sua amiga aumentam ou diminuem a probabilidade de você ligar para ela de novo? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Por outro lado, imagine se a situação fosse diferente. Se você ligasse para sua amiga e ela demorasse para te atender, ou te atendesse super mal-humorada, ou nem te atendesse, tudo isso com uma certa frequência. Você acha que o seu comportamento de ligar para ela iria diminuir nesse caso? Sim, não. Justifique sua resposta. Não, brincadeira. Mas deixa nos comentários o que vocês acham. Nessa situação hipotética, o comportamento é o de ligar para sua amiga e as consequências são os feedbacks que você recebeu neste momento, como por exemplo, a rapidez em ser atendida ou não pela sua amiga e o humor dela. Dependendo dessas consequências, a probabilidade de você ter o comportamento de ligar para ela novamente pode aumentar ou diminuir. Essa teoria nos mostrou que esse tipo de aprendizado, reforçamento, por exemplo, é muito comum no nosso dia a dia. Bom, para mim, essa foi a minha matéria favorita do semestre, porque eu consigo ver vários exemplos práticos do meu dia a dia. A próxima disciplina se chama Introdução à Antropologia. Bom, nessa matéria nós entramos em contato com vários trabalhos de autores super importantes para a antropologia e que falam bastante sobre o fazer antropológico, que foi um assunto que eu me interessei bastante no decorrer do curso. Dentre os autores que a gente leu, eu posso citar aqui alguns que me chamaram a atenção, que é o Lévi-Strauss, o Fraser, Malinowski, o Davi Copenau, que é uma grande liderança indígena, entre outros autores. Eu adorei essa matéria, porque a professora fez questão de aproximar a psicologia, sobretudo a psicanálise, da antropologia, sob uma perspectiva crítica. Por exemplo, discussões como o que diferencia um xamã de um psicanalista surgiram na sala, e eu achei super interessante pensar sobre isso. Além disso, a gente também refletiu sobre haver ou não eficácia no tratamento psicanalítico para os indígenas, e vice-versa também, entre outros assuntos super interessantes. Agora, a quinta e a última matéria do semestre, chamada Neurociências 1. Bom, essa disciplina tem como objetivo principal explicar a estrutura geral do sistema nervoso para a gente entender o seu funcionamento e as suas implicações no comportamento e na saúde humana. Gente, de longe, essa foi a matéria mais difícil para mim do semestre, sério. E o principal motivo do meu desempenho ter sido abaixo do esperado foi a minha dificuldade em encontrar um melhor método de estudo que funcionasse para essa matéria. Além disso, os professores disponibilizavam apenas os slides utilizados em sala de aula, que eram bem confusos, inclusive, e enfim, eu fiquei perdidinha nessa matéria. Mesmo me dedicando para essa matéria em casa, com uma certa frequência até, eu sinto que eu não consegui encontrar a melhor forma de estudar para essa matéria. E aí foi só no final do semestre que eu encontrei um material muito bom sobre esse tema, que inclusive eu estou usando agora nas férias para tentar recuperar o que eu não aprendi, que inclusive é bastante coisa. Mas enfim, em resumo, eu fiquei de recuperação em uma das frentes, mas felizmente eu consegui ser aprovada no final e é isso que importa. Além das matérias que eu citei até aqui, eu também consegui uma vaga para participar de um projeto de pesquisa sobre as hortas comunitárias. Como vocês possivelmente puderam perceber, eu tive apenas 5 matérias obrigatórias e participei de um projeto de pesquisa. Eu aproveitei a possibilidade de ter menos matérias, ao contrário do primeiro que foram 8, e optei por fazer apenas essas matérias sem escolher uma disciplina eletiva ou livre.
Então eu decidi pegar um pouco mais leve nesse segundo semestre para me adaptar melhor ao estilo do curso. Nesse comecinho de 2024, eu estou me organizando para ir para o meu terceiro semestre de psicologia, que promete ser bastante exigente, já que eu terei 8 disciplinas, sendo 7 obrigatórias e uma optativa livre, e ainda vou continuar participando do projeto de pesquisa. Então parece que vai ser tudo muito corrido. E aí, para tentar ter um semestre menos caótico, e ninguém pode dizer que o estudante não tenta, eu pensei em formas, durante as férias, de me organizar melhor, e para isso eu criei um template no Notion para poder me auxiliar na organização dos meus estudos para esse novo semestre. Gente, esse é meu template, e eu sou apaixonada por esse template, porque além de ser muito fofo, ele é super funcional. Aqui eu reuni todas as informações que eu vou utilizar no terceiro semestre. Eu deixei espaço para colocar as datas de provas, de trabalho, os links importantes que eu costumo acessar com frequência, frases motivacionais para me manter inspirada, isso é importante. Eu também separei cada aula por cadernos para eu fazer as minhas anotações e me organizar melhor, porque se precisar de alguma informação futuramente eu sei onde procurar. Além disso, eu deixei espaço para colocar informações de cada disciplina, então de horário de cada aula, enfim, tudo bem organizadinho. E se funcionar na prática nesse semestre, eu faço um vídeo explicando o que deu certo e o que tive que adaptar nos meus estudos utilizando essa ferramenta maravilhosa. É isso, pessoal! Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo!